Olá, meu nome é Roberto Albertin e você está no canal Fragmentos Espíritas. Esse é um canal voltado para aquelas pessoas que querem buscar um pouquinho mais de conhecimento espírita, aqueles que de certa forma buscam conforto, que de certa forma buscam auxílio, e a gente está aqui para tentar entrar em comunhão com essas ideias e levar o maior número de ajuda possível àqueles que necessitam, tá? A gente não vai fazer um estudo sistemático, a gente não vai fazer como se fosse um ESD, que é o estudo da doutrina espírita. A gente vai falar sobre tópicos, a gente vai falar sobre temas, a gente vai falar sobre eventualidades que acontecem dentro da sociedade, a gente vai falar sobre filosofia, sobre psicologia, a gente vai falar sobre aquilo que importa para o nosso desenvolvimento pessoal, tá? Agora, sempre pela ótica espírita, sempre olhando pelo prisma espírita. Esse é o nosso primeiro encontro, é o nosso primeiro vídeo, e de uma forma aleatória, quando eu fiz o evangelho de preparação para este trabalho, caiu o capítulo 17 no item 11, que é cuidar do corpo e do espírito, tá? Então, assim, antes que a gente possa mastigar mais para ajudar na digestão desse assunto, eu queria pedir para vocês terem um pouquinho mais de paciência para comigo, porque, como eu falei, é o primeiro vídeo, o primeiro encontro, e qualquer falha, qualquer eventualidade, por favor, corrija nos comentários, me ajudem, para que a gente possa fazer um canal mais forte e mais coeso, tá? Eu solicito a todos que, se possível, dê o like e que entrem no canal, tá? Participem, sejam muito bem-vindos e vamos dar início, ok? Uma das perguntas, quando lá a gente abre o tema, ele fala que, ele faz uma pergunta, né? Será que é preciso macerar o corpo para que a gente possa chegar a alcançar a perfeição moral? Macerar é triturar, é você machucar até extrair o suco. É preciso fazer isso com o corpo para que a gente chegue à perfeição moral? Então, o próprio Evangelho diz o seguinte, né? Que se apoiando sobre os princípios elementares, demonstrando a necessidade de cuidar do corpo, segundo as alternativas de saúde e da doença, pois o corpo influi de matéria muito importante sobre a alma. Gente, sem corpo não existe trabalho durante o processo reencarnatório. Precisamos sim cuidar do corpo físico, é uma necessidade básica, é como você ser um trabalhador e você não cuidar das suas ferramentas, é como você você querer prestar socorro sem ter medicamentos, é como você querer se cuidar e não ter recursos, e você tem esse recurso chamado corpo físico. A gente não pode entrar dentro daquele duelo dos ascetas e dos materialistas. Os ascetas são aqueles que se dedicam às práticas espirituais, mortificando o corpo e se afastando dos prazeres. A gente não pode fazer isso. A vida tem que ter prazeres. Ela não pode ser basicamente vivida só de prazeres. Mas os prazeres fazem parte do processo. Sentir prazer em encontrar os amigos, sentir prazer em fazer uma reunião, em fazer as suas orações, em praticar o bem, sabe? E muitas vezes chegar ao ponto de você sentir prazer em abdicar para a sua própria melhora de coisas que lhe fazem mal. Eu falo isso com muito cuidado porque não é fácil a gente abrir mão daquilo que muitas vezes é um prazer, mesmo que seja um prazer nocivo, mas a gente gosta muito. Vou dar um exemplo: o álcool, o tabaco, a droga, o sexo desregrado, o jogo. Eu estou falando de coisas mais populares, mais pueris, né? Mais coloquiais. Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes a gente também não abre mão do orgulho, da vaidade, a gente não abre mão do egoísmo de uma forma geral, sabe? Desse egocentrismo, essa egolatria, porque isso massageia o ego quando você está exercendo porque você sente prazer naquilo. Gente, é difícil, muito difícil. Mas a gente precisa aprender a superar essas paixões, né? Esses desequilíbrios, tá? Como a gente estava falando no início, né? Tem que lembrar que o espírito ele se encontra cativo dentro da carne. Aquele que está reencarnado,
ele está ligado intrinsecamente ao corpo físico através do fluido vital, através do cordão de prata, que é o fio de prata que a gente chama. Querendo ou não, estamos ligados célula a célula, material e espiritual. As únicas vezes, na verdade, que a gente pode se libertar um pouco mais do corpo é durante o sono, que é o ensaio da morte, como a gente fala, né? Mas sem esses espaços diários de afastamento, ficaria muito difícil a gente controlar os ímpetos do espírito, estando sob efeito da matéria. A gente vai ver isso quando estiver lendo um pedacinho do Livro dos Espíritos, que eu trouxe aqui para vocês também, e trouxe também o livro Conduta Espírita de André Luiz por Valdo Vieira. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre esses 3 livros, o Evangelho que eu estou fazendo, a base dele, Livro dos Espíritos e o Conduta Espírita. Vamos tentar dizer aqui para vocês, da melhor forma possível, que quando o corpo, quando o espírito está sob efeito do processo reencarnatório, que ele tem esse corpo para habitar, para que ele possa aproveitar as oportunidades e até mesmo as ilusões de liberdade que a gente tem, é necessário que a gente cuide do corpo. Quanto mais fácil é a movimentação desse corpo, quanto mais limpo é o nível de pensamento desse corpo, quanto mais sutil é a movimentação do espírito dentro desse processo reencarnatório, quanto mais cuidado esse corpo é, mais fácil para a atuação dentro do bem, que o espírito vai encontrar esses recursos, essas ferramentas. A gente não pode dizer que a gente se ama se a gente não se cuida. A gente já ouviu muito falar daquelas pessoas que dizem assim, eu amo fulano mais do que a mim mesmo. Não, não ama. Assim, porque ninguém consegue dar aquilo que não tem nem por si, ninguém consegue dar aquilo que não tem em si. Se eu não tenho amor por mim, como é que eu posso dizer que eu amo alguém? Se eu não me cuido, eu não me respeito, se eu não me favoreço, se eu não... Eu não estou falando isso em detrimento dos outros, eu estou dizendo aquilo como busca de autoafeto, de autoamor. Aquele que não se cuida, como é que ele pode afirmar que gosta de alguém, que cuida de alguém? O que ele pode ter é uma paixão, ele pode dizer que ele tem uma posse, mas amor. O amor ele liberta, o amor ele transforma. E começa por si. Eu vou usar uma analogia bem simples que eu vi dentro de uma palestra de um amigo que deu num centro espírita onde eu frequentei durante muitos anos. O exemplo que ele usou foi o do ovo. Ele faz assim, todas as vezes que a casca ela é rompida de fora para dentro, a morte ali se instala. E todas as vezes que a casca do ovo é rompida de dentro para fora é porque a vida venceu. E isso é um fato, isso é uma verdade. A gente não pode negar que estamos dentro de um corpo físico, que toda mudança, toda transformação, toda evolução tem que partir de dentro para fora. Eu não posso escolher, eu não posso querer ter um relacionamento sadio quando eu sou tóxico. Eu não posso desejar encontrar pessoas leves e tranquilas para uma relação se eu sou uma pessoa perturbada, onde eu não consigo manter equilíbrio nas relações que eu tenho, onde eu infernizo a vida das outras pessoas. Eu não posso dizer que eu amo aquela pessoa se eu não cuido de mim e, consequentemente, por posse, eu mantenho ela presa dentro de uma relação que ela não é feliz. Cuidar do corpo é uma necessidade. Se eu não faço isso por mim, como é que eu vou fazer isso pelo do outro? Como é que eu posso fazer isso por outra pessoa? O amor, ele é a maior demonstração de que você está de mãos dadas com o bem, que você é fagulha divina. E se você não tem isso por si, se você não consegue cuidar do seu corpo, é porque você não entendeu as leis divinas. Aquele que não conseguiu entender que precisa se cuidar de uma forma geral, ele não entendeu os ensinamentos que Cristo deu, que Buda deu, que Krishna deu, que qualquer outra pessoa possa ter feito. Porque a gente tem que entender que o corpo, ele como instrumento, ele é uma necessidade do espírito. É aqui que a gente pratica aquilo que a gente aprendeu nas erraticidades, aquilo que a gente aprendeu no mundo espiritual. E é por isso que a gente retorna ao mundo físico. E hoje, como religiosos que tentamos ser, buscamos essa religação, né? Essa religião. Religião vem de religar e de religação.
Então a gente procura essa religação com a divindade, porque a gente teve junto com ele em algum momento, nascemos de novo, o corpo entorpece o processo espiritual, vai ver isso no livro dos Espíritos daqui a pouco, e a gente começa a perceber que ele causa certos entraves. E é por isso que a gente precisa cultivar o espírito, cultivando também o corpo, para que a gente possa fazer um pouquinho melhor o nosso processo reencarnatório. Ambos estando em estado perfeito, como devemos manter esse equilíbrio entre essas duas aptidões, entre as suas diferentes formas e necessidades? Como eu falei, a gente não pode entrar nesse duelo dos ascetas, que são aqueles que cultivam a alma mortificando o corpo, e a gente também não pode ser só aquele espiritualista que pratica e defende o materialismo de uma forma que esquece do espírito. Isso são os extremos, e os extremos eles não funcionam. O caminho melhor é o caminho do meio. Só que entre esses dois extremos, né, entre os ascetas e os materialistas, você vai encontrar aqueles que são indiferentes. E essa é a grande massa, sabe? Esses são aqueles que, dentro do seu ceticismo, por um lado, e ceticismo pelo outro, e muitas vezes por uma compreensão diminuta, uma compreensão menor sobre um tema, sobre uma filosofia, sobre uma forma de ver, e da mesma forma diminuta, vendo pela outra ótica, ele de fato ele não ama de forma plena, porque ele não consegue vivenciar as convicções e nem as paixões, porque ele faz isso de tudo de forma muito tíbia, sabe? Ele faz isso de forma muito descuidada, falta fervor, falta paixão nisso. E é por isso que a gente vê aí os relacionamentos vividos de forma pueril. As pessoas se juntam pelo prazer do físico, pela beleza, pelo interesse financeiro, pelo status. A gente não vê as pessoas se juntando porque elas se gostam, de fato. É mais uma necessidade de carências, de superação, de carências que não são entendidas e por isso não são resolvidas, né? Como fuga. Muitas pessoas casam por fuga e para tentar satisfazer as suas carências, as suas necessidades de incompreensão, e acabam se atropelando, né, dentro dessas relações, se desrespeitando, se sacrificando e fazendo isso também na vida do outro, né? Isso é uma coisa muito comum, isso é um lugar comum para muita gente. Se relacionar com pessoas que de fato não estão vivendo o que falam, vivendo aquilo que acreditam, vivendo os sentimentos de forma limpa. Eles não se encontram e não formulam objetivos comuns. Eles vão seguindo a vida como elas vai levando, sabe? E isso é tropeçar dentro das próprias falhas e fazendo o outro tropeçar nas falhas dele e um tropeçando nas falhas dos outros, porque você começa a culpar ele pelas coisas, ele começa a culpar ela pelas coisas, aí eles se culpam e na verdade a culpa está em cada um e não no outro, sabe? Como sabe, tu entende que cada um tem sua parcela. Numa relação não existe só um errado. Os dois erram, um porque faz e o outro porque aceita, um porque faz e o outro porque incentiva, um porque faz e o outro não combateu, e assim, e eles preferem se degladiar do que se modificar. É muito mais fácil tentar modificar o outro do que tentar sua própria transformação. É mais fácil culpar o outro, é mais fácil agredir o outro do que entender que o outro tem razão. É mais fácil mentir para o outro do que impedir os seus ímpetos, as suas necessidades. Sabe, isso é muito doloroso, porque você vai tropeçando dentro de relações onde as pessoas que não amam o próprio corpo porque não conseguem se amar como são, acabam refletindo isso no outro, dentro das outras relações. Dentro desse turbilhão, desse continente de ideias equivocadas, surge o Espiritismo, que vem para ajudar, deixando claro que um depende diretamente do outro. Para que o espírito atue sobre a matéria, precisa do corpo.
E para que o corpo consiga atuar sobre a matéria, precisa do comando do espírito, e os dois precisam estar bem. Precisam estar em equilíbrio, precisam estar, como eu posso dizer, estejam em harmonia, confabulando as mesmas ideias, olhando os dois para o mesmo objetivo, que é a própria evolução. Tem uma frase que diz assim, né? Ama a vossa alma, mas cuida do teu corpo. Ele é um instrumento de trabalho, como eu falei, é uma ferramenta. Quem desconhece essas leis, elas desconhecem, como eu falei antes também, a lei divina. E ele pede, dentro do texto do Evangelho, que você não castigue o seu corpo pelo desequilíbrio do espírito. A gente vê muito isso, né? As pessoas, vamos usar como exemplo, as pessoas que se retiram do campo social, vão para dentro da solidão, né? E massacram de forma veemente, castigam o corpo, né? Nesse autoflagelo inconsciente, porque erraram como espírito. Vamos dizer assim, tomaram a decisão errada, cometeram erros e culpam o corpo por isso. E o contrário também existe. A gente culpa o espírito, entra em sentimento de culpa e de insatisfação predominante, criando patologias que vão virar doenças psicossomáticas lá na frente, porque deu prioridade àquilo que o corpo queria. Quantos casamentos desfeitos por causa disso? Né? Então a gente vê relações que eram para serem vividas dentro do seu melhor possível por pessoas que não conseguiram controlar os seus ímpetos. Não devemos cobrar, e não estamos aqui cobrando a conduta, nem sacrificando, nem acusando, ninguém, não existe isso aqui. O objetivo não é esse. A gente está falando de fatos que são gerais, a gente está falando de fatos que são muito comuns. Tá? A gente não está aqui falando, como é que eu posso dizer, com cunho aqui de julgar alguém. O objetivo aqui não é julgar ninguém. Muito pelo contrário. Quem somos nós para fazer isso? Quem sou eu para fazer isso? Né? Eu não sou ninguém. Por essa razão, o Espiritismo veio para ajudar, deixar claro que um precisa do outro. Né? A gente precisa monitorar o funcionamento do nosso corpo para manter sempre ele em harmonia. Para que ele esteja sempre funcionando, para que ele esteja sempre com vivacidade, esteja sempre pronto para trabalhar, para que ele esteja sempre apto ao desenvolvimento da atividade e de socorro àqueles que necessitam. Lembrem-se, nós espíritas fizemos acordos. Nós reencarnados de uma forma geral, mas nós espíritas temos consciência disso, que fizemos acordo no mundo espiritual para que possamos trabalhar dentro das nossas necessidades de evolução. Então, cuidar do corpo é uma necessidade que faz parte do teu processo reencarnatório. Tu tem a quantidade de fluido vital necessário para que mantenha o teu corpo funcionando até tu cumprir a tua missão. Agora, eu posso prolongar isso? Posso. Eu posso diminuir isso? Posso também. De acordo com a conduta que eu tenho. A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco, tá? A perfeição não está em você sacrificar o corpo em nome da evolução moral, da perfeição espiritual. Está no inverso, está em você colocar o seu corpo em disponibilidade para a evolução espiritual, mas quem tem que, de fato, fazer todo o esforço para que tudo aconteça é o espírito. Né? Suportando, sem reclamar. A reclamação é uma deformidade do entendimento da vontade da lei divina dentro da vida de cada um. Reclamar não é sadio. Você conhece alguém que faz isso, que reclamando tem melhor qualidade de vida? Ninguém faz isso. Acreditem. Reclamar não é uma necessidade. Reclamar é uma coisa que devemos evitar até. E com veemência. Porque quem reclama, clama duas vezes. Se eu reclamo de doenças, eu estou pedindo doenças. Porque eu mantenho meu estado mental em desequilíbrio. Eu não concordo com aquilo que o Criador fez e está fazendo por mim. Porque eu não consigo compreender. Porque eu não paro para refletir que eu tenho muito mais do que eu mereço.
Sempre temos mais do que merecemos. Porque Deus é amor, Ele é justiça, mas também é misericórdia. E é essa misericórdia que nos dá mais do que merecemos. Se Ele fosse cobrar ali o detalhe do detalhe daquilo que nós realmente devemos e fosse dar para a gente realmente aquilo que de fato nós merecemos pelo pé da letra, estaríamos quebrados na emenda, como diz a história, sabe? A gente não teria condições de... Seria um sofrimento muito maior. Muito, 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 infinitamente maior. A gente tem que despertar, sabe? Para o cuidado com o pouco, renunciando, sabe? Desprendendo-se, como é que eu posso dizer? A gente pode... cuidando-se, sabe? É um ato de alto amor isso, sabe? Você se desprender da matéria. Eu não estou falando se você, eu agora não cuido mais da matéria, vou pegar tudo que eu tenho, vou dar aos povos, vou passar necessidade. Quando o Cristo te ensinou que tu deve pegar tudo que tu tens, vender e dar aos pobres, ele pede para que você não dê valor de fato a só isso. O dinheiro é necessário. Porque ele te dá condições de você fazer aquilo que você precisa. Mendigar não é sadio, mas pedir pelos outros. Se for esse o sentido da mendigação que as pessoas falam, faça. Por que não? Campanha do quilo é isso. É você bater na porta dos outros para pedir por quem não tem condições. Atendimento fraterno é isso. É você pedir para que o outro confie em você e se abra. E você, como instrumento silencioso da providência divina, aconselha por dentro do Evangelho, né, usando como base a doutrina espírita. Você tem que ter um mínimo de conhecimento possível para que você possa usar esse conhecimento durante o atendimento fraterno, para que você seja como Cristo, que ouviu as necessidades dos outros e socorreu ele dentro das suas necessidades. Sabe? Tornar-se dócil, sabe? Assim, as pessoas, elas é engraçado, né? A sociedade, ela tem uma pessoa que é mais agressiva, que ela é mais violenta, por seu temperamento. Dessa forma, ele é mais agressor, mais menos filtro de tato geral. E ele vai de frente, vai de encontro com alguém. E o outro revida. Quando o outro revida, as pessoas que estão ali, elas não vão em socorro daquele que foi agredido primeiro. Ele vai vai em socorro vai em direção a essa pessoa, mas não para dizer, poxa, ele fez isso aqui, te agrediu, e não sei o que, papapá. Mas você está bem? Não. Ele vai lá dizer assim, você está em desequilíbrio porque você revidou. Ele é daquele jeito, você não deve ser desse jeito, você tem que procurar um centro, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem... É como se estivesse responsabilizando quem foi agredido primeiro. Eu não consigo entender isso, sabe? Assim, mas é um comportamento social, sabe? A gente tem que fazer isso por ele, tem que fazer isso também, mas também tem que chegar lá no outro e dizer por que você fez isso. Não se deve fazer isso. Mas com medo dele fazer isso também com você, você não vai lá nele, você vai só naquele que recebeu a primeira pancada. Isso dificulta, sabe, a relação entre as pessoas, entre os seres. Isso não ajuda, de certa forma. Diretamente isso não ajuda, sabe? Então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente pensa. O pensamento, Divaldo fala isso, né? O pensamento positivo, ele ativa na gente dentro porque a gente é feito de átomos. Prótons, nêutrons e elétrons. Então, quando você pensa de forma positiva, os prótons, eles agem de uma forma muito mais forte, levando o indivíduo a aumentar a sua imunidade. Quer dizer, você permanece com imunidade mais alta porque você mantém o seu pensamento positivo. O inverso também acontece quando você começa a ter pensamentos negativos e você começa a ativar os elétrons dentro dos átomos que compõem você. Isso leva a baixa imunidade, você adoece com mais frequência. Por isso que a gente espírita diz, né, que quando o corpo adoece é porque o espírito já está doente há muito tempo. Quer dizer, você já vem pensando de forma errada há tanto tempo, você vem agindo de forma errada, você vem falando de forma errada há tanto tempo que o corpo agora não consegue mais estar em perfeita harmonia e ele começa a adoecer aqui e ali. Aí você não consegue manter um padrão de saúde por muito tempo porque acontece isso. E isso é muito complicado. Muito complicado. Tá?
A gente viu isso, como eu falei para vocês, no capítulo 17, no item 11, né, por George, que é um espírito protetor em Paris de 1863. Voltando um pouquinho agora para o Livro dos Espíritos, ele tem 6 perguntas. Eu vou ler elas, mas eu não vou detalhar por questões de tempo, tá? O espírito, ao unir-se ao corpo, identifica-se com a matéria. A matéria não é mais do que o envoltório do espírito, como a roupa é o envoltório do corpo. O espírito, ao se unir ao corpo, conserva os atributos da natureza espiritual. A faculdade do espírito se exerce em toda a liberdade após a união com o corpo. O exercício da faculdade depende dos órgãos que lhe servem de instrumento. Elas são enfraquecidas pela grosseria da matéria. Como eu falei para vocês, muitas vezes, na maioria das vezes, o corpo dificulta, sim, o funcionamento das atribuições, dos atributos, de uma forma geral, do espírito. De acordo com isso, o envoltório, 368A, essa, tá? De acordo com isso, o envoltório material seria um obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco se opõe à livre emissão da luz? Sim, e bastante opaco. Veja o quanto dificulta, né? O quanto é difícil para o espírito manter-se dentro do corpo físico. Aí Kardec faz uma observação aqui, ele diz assim, pode-se ainda comparar a ação da matéria grosseira do corpo sobre o espírito à da água lodosa, que tira a liberdade de movimento do corpo nela mergulhado. Na 369 ele diz o seguinte, o livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos. Os órgãos são os instrumentos de manifestação das faculdades da alma. Essa manifestação está subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos respectivos órgãos, como a excelência de um trabalho e a excelência da ferramenta. Perfeito. 370. Pode-se induzir a influência dos órgãos, uma relação entre o desenvolvimento dos órgãos cerebrais e das faculdades morais e intelectuais? A espiritualidade responde, não confundais o efeito com a causa. O espírito tem sempre as faculdades que lhe são próprias. Assim, não são os órgãos que lhe dão as faculdades, mas as faculdades que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. E 370A, a última. De acordo com isso, a diversidade das aptidões entre os homens decorre unicamente do estado do espírito? A espiritualidade responde. Unicamente não é um termo exato. As qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos adiantado, constituem a princípio, mas é necessário ter em conta a influência da matéria, que entrava mais ou menos o exercício dessas faculdades. Eu acho que aquilo que a gente conversou aqui dentro do Evangelho, o Livro dos Espíritos, de uma forma mais direta, consegue sim abalizar isso que a gente falou um pouquinho, né? E dentro do livro Conduta Espírita, pelo Espírito André Luiz e pelo médium Valdo Vieira, a gente vê aqui no capítulo 34, perante o corpo. Cultivar a higiene pessoal, um ato de auto-amor, sustentando um instrumento físico instrumento físico qual se ele fosse viver eternamente, preservando-se assim contra o suicídio indireto. O corpo é o primeiro empréstimo recebido pelo espírito trazido à carne. Precatar-se contra tóxicos, narcóticos, alcoólicos e contra o uso demasiado de drogas que viciem a composição fisiológica natural do organismo. Existem venenos que agem gota a gota. Conduzir-se de modo a não exceder-se em atividades superiores à própria resistência, nem confiar-se a intempestivas manifestações emocionais que criam calamitosas depressões. O abuso das energias corpóreas também provoca suicídio lento. Distinguir-se no sexo a sede das energias superiores que o Criador concede à criatura para equilibrar-lhes as atividades, sentindo-se no dever de resguardá-la contra o desvio suscetível de corrompê-la. O sexo é uma fonte de bênçãos renovadoras do corpo e da alma. Fugir de alimentar-se em excesso
e evitar a injeção sistemática de condimentos excitantes, buscando tomar as refeições com calma e serenidade. Grande número de criaturas humanas deixa prematuramente o plano terrestre pelo erro do estômago. Sempre que lhe seja possível, respirar o ar livre, tomar banhos de água pura e receber o sol farto, vestindo-se com decência e limpeza, sem, contudo, prender-se à adoração ao próprio corpo. Critério e moderação garantem o equilíbrio e o bem-estar. Por motivo algum, desprezar o vaso corpóreo de que dispõe, por mais torturado que ele seja. Na terra, cada espírito recebe o corpo que precisa. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Está lá em Paulo, 1 Coríntios 6, 20. Gente, ficamos por aqui. Muito obrigado pela paciência. Sejam muito bem-vindos. Espero encontrá-los novamente no próximo vídeo. Fiquem com Deus.